Quando o mundo vive um período de guerra, muitos feitos humanos e gestos heróicos ficam marcados na história e jamais são esquecidos. O culto pelo heroísmo existe desde a antiguidade, e até mesmo morrer pela pátria é considerado um ato heróico. O mais aterrorizante é que nossa história está repleta desses heróis suicidas. No Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, os atos suicidas eram cometidos por soldados carregados com explosivos, que se lançavam com seus aviões sobre as posições inimigas em meio às grandes batalhas aeronavais. Você sabe quem foram os kamikazes? Agora você vai ficar sabendo. Sejam bem-vindos, eu sou Uriel Martínez e esse é Fatos na História. Em 1º de setembro de 1939, era dado o primeiro passo para o início da Segunda Guerra Mundial, e no Japão surgia também os kamikazes. O termo significava algo como vento divino. A origem do nome se deu por causa de um tufão que no século XIII teria salvo o Japão da invasão de um conquistador mongol. E se tratava de pilotos que, buscando defender seu país e sua família da guerra, se entregavam de corpo inteiro à batalha. O lema dos kamikazes já deixava bem claro a sua missão. O lema era: antes a morte do que a rendição. O primeiro ataque kamikaze data do dia 25 de outubro de 1944. 5 aviões atacaram de maneira impiedosa um porta-aviões norte-americano. Meia hora de bombardeio causou a destruição do navio e o fim de 140 militares norte-americanos. A maioria dos kamikazes eram jovens estudantes, com a média de idade de 20 anos. Esses jovens não eram obrigados, mas eram incentivados a morrer pela pátria, deixando claro que era uma decisão voluntária. Esses japoneses aguentavam verdadeiras torturas durante o treinamento e passavam por uma espécie de lavagem cerebral, para se sacrificar heroicamente, eliminando o inimigo. Não se esperava que esses kamikazes estivessem preocupados com a sua segurança, já que a morte era o destino mais do que certo para eles. Mas então, será por que eles usavam capacetes? É que os capacetes na aviação não têm como objetivo a proteção dos pilotos. Lá no início dos ataques, os aviões tinham cabines abertas. Os capacetes faziam parte da vestimenta ideal, pois mantinham os pilotos aquecidos. Quando fecharam as cabines, os capacetes eram usados para a comunicação dos pilotos com a base, equipados de fones de ouvidos e microfones, em que recebiam as informações da base a respeito dos alvos. Os pilotos só deveriam lançar os seus aviões contra as bases americanas em boas condições climáticas, pois assim não desperdiçariam suas vidas se não fosse com o objetivo de acertar bem o alvo. Se não encontrassem os navios americanos, eles eram orientados a voltar ao território japonês e aguardar pelo próximo possível alvo. Segundo os relatos históricos, mais de 2.500 pilotos japoneses morreram em ataques kamikazes. Eles causaram a morte de 5.000 soldados aliados, com mais de 4.000 feridos nessa conta. Em relação aos navios afundados, existem controvérsias. Bons de marketing, os japoneses disseram que afundaram 81 navios e atacaram mais de 195. Mas os Estados Unidos disseram que só tiveram 34 barcos afundados pelos japoneses e que 368 foram atingidos. A história conta que 4.900 marinheiros morreram e 4.800 ficaram feridos. O Império Japonês, ao contrário, viu seus soldados serem sacrificados em sua defesa por meio desses ataques. O antigo lema samurai diz: lealdade e honra até a morte. Era interpretado de maneira quase literal pelos kamikazes, como um meio de recusar render-se diante do inimigo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os kamikazes perderam a sua utilidade heróica. Porém, o mundo passa a ter mais uma forma de ataque, quando homens fazem do seu próprio corpo uma arma destrutiva. Mais um dos capítulos tristes